No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Brian acabou descobrindo que estava apaixonado pela Lois. Após Peter e sua família terem percebido que o Stewie aparentemente vinha fazendo xixi no carpete da sala, eles rapidamente decidiram fazer algo a respeito. Com isso, Peter então resolveu buscar ajuda nos livros, porém não chegaram a ser muito úteis. Durante isso, descobrimos que o Brian foi o verdadeiro responsável por estar fazendo as necessidades no carpete da sala. Vendo isso, Lois então resolveu ajudá-lo, o levando em um psicólogo para descobrir o motivo daquele problema. E ao receber uma sugestão de sair pelo mundo com o intuito de fazer uma autodescoberta, na volta, Brian acabou percebendo que estava completamente apaixonado pela Lois. O que deixou ele bastante confuso, pois era nada menos que a esposa do seu melhor amigo. O episódio começa nos mostrando uma famosa série, aonde o protagonista resolveu dar uma volta com o seu cachorro. No entanto, após começar uma perseguição com aquele gato, infelizmente resulta com ele ficando preso naquela máquina. Enquanto isso, sua esposa e filho estavam em casa. E momentos depois, ele acaba chegando ali. E aparentava estar bastante furioso, pois além de mandar o seu filho ir para o quarto, também discute com a sua esposa a respeito de ter ficado mais de 40 minutos gritando, e ninguém ter ido ajudá-lo. Ao mesmo tempo, Chris conversava com uma certa pessoa no telefone. E o que você está usando? Uau, eu aposto que dá pra ver tudinho. Cris, com quem está falando? Com a vovó. Em seguida, Lois acaba percebendo uma coisa. Que o Stewie aparentemente havia feito xixi no carpete da sala. E comenta que ele não queria mais usar fraldas. Após isso, Stewie acaba chegando ali. E fica bastante furioso com a Lois por causa do sanduíche que fez. E então, ela decide questioná-lo se estava agindo daquela maneira por ter feito xixi no carpete. No entanto, Stewie aparentava não saber do que ela estava falando. Momentos depois, Peter se junta à conversa, e rapidamente pergunta sobre aquele cheiro de urina. E ao saber que precisavam resolver um sério problema, Peter questiona se não era mais algum daqueles problemas que teve recentemente com aquele chapéu depois de 8 meses com ele na cabeça. No entanto, ao saber do real problema com Stewie, Peter decide questionar se deveria bater no seu filho. E Lois obviamente responde que não. E até mesmo chega a ser agredida pelo seu filho, que ficou irritado com essa falsa informação a respeito dele. Ao mesmo tempo, Brian decide lhe confortar, falando que ele provavelmente estava envergonhado. Após isso, Peter e Lois resolvem conversar a respeito do Stewie e começar a usar o vaso sanitário. E para lhe convencer a fazer isso, Lois fala que assim ele poderia passar um tempo com o seu filho. Já de noite, enquanto eles dormiam, Brian fazia de tudo para limpar a mancha do carpete, visto que foi ele o verdadeiro responsável por ter feito aquilo. Durante isso, Lois inesperadamente levanta da cama. E após ele ser questionado o que estava fazendo, logo resolve o problema do carpete de uma outra maneira. No dia seguinte, enquanto Chris e Brian assistiam TV, Lois acaba descobrindo que o problema do Stewie, infelizmente não foi resolvido. Além disso, percebe que alguém tentou limpar a mancha do carpete. Um tempo depois, na livraria de Quahog, Peter procurava por livros que ensinassem os filhos a usarem as privadas. E então, o funcionário decide lhe recomendar alguns dos melhores livros. No entanto, como eram católicos, nenhum daqueles iria funcionar. Então o melhor é, você é uma criança má, isso é o mal concentrado saindo de você. Perfeito! De volta em casa, Brian por alguma razão estava lavando alguns lençóis. E ao ser descoberto, rapidamente inventa uma desculpa para estar fazendo aquilo. Enquanto isso, Peter ensinava o Stewie a fazer suas necessidades na privada. E até mesmo lembra da sua primeira vez usando o pinico, o que deixou ele bastante orgulhoso. Ei, Lois, consegui! Em seguida, Stewie aparentava estar interessado em fazer uma tentativa. No entanto, apenas queria pregar uma peça no seu pai. Vendo que não funcionou, Peter diz que iria dar uma cerveja para o Stewie, e assim ele finalmente faria as necessidades. Ao ouvir isso, Stewie obviamente fica bastante furioso. E fala para o seu pai que iria usar a privada, somente quando estivesse pronto. Após isso, ele decide fazer suas necessidades na fralda. Mas infelizmente, acaba não conseguindo. Um tempo depois, no supermercado de Quahog, Peter e sua família faziam as compras. E enquanto ele discutia com a Lois a respeito de levar aqueles 2 chocolates,
Brian inesperadamente começava a urinar no local. E assim, fazendo o Stewie perceber que ele foi o verdadeiro responsável. Vendo isso, Lois imediatamente resolve ajudá-lo. E vai com ele até o estacionamento. Mais tarde, no centro médico de Quahog, Brian conversava com um psicólogo. No entanto, não dava muita importância para isso, já que aparentemente estava tudo bem. E no final, após ele revelar o seu verdadeiro problema, Brian muda completamente a sua expressão, e até mesmo chega a receber um carinho. De volta em casa, enquanto Lois fazia o jantar, Brian acaba chegando ali, e logo é questionado como foi a experiência. Ao mesmo tempo, Lois revela que assim como a maioria das pessoas, sempre achou que a terapia fosse para os malucos. Em seguida, Peter resolve se juntar à conversa. E fala com o Brian de uma forma diferente, como se ele tivesse acabado de sair do hospício. Momentos depois, ao ser questionado a respeito do que o psicólogo havia dito, Brian responde que os acidentes, de alguma forma estavam ligados com a crise da meia-idade. E como lhe foi sugerido sair pelo mundo em busca do seu sonho, no dia seguinte iria fazer uma viagem. Após isso, chegamos a ver alguns dos lugares que Brian visitou. Um local onde os arqueólogos costumavam encontrar os fósseis antigos, saltar de paraquedas usando aquele equipamento. E por último, fazer um passeio de carro. De volta no centro médico, Brian conversava com o psicólogo a respeito da mudança que teve na sua vida, pois finalmente parou com os acidentes. Enquanto isso, Stewie resolveu urinar em vários pontos da casa. E acabou colocando a culpa de tudo isso no Brian, que infelizmente acreditou que tivesse feito aquilo. Um tempo depois, no centro médico novamente, Brian é questionado sobre o último acidente, e alguma coisa que possa ter sido a causa dele. Após isso, somos levados até esse momento. E enquanto Brian estava lendo um livro, Peter lavava o carro com uma mangueira. E logo em seguida, resolve fazer uma brincadeira com a Lois, que resulta nos dois fazendo umas coisas em cima do carro. Ao mesmo tempo, Brian decide ir lá para dentro. Após isso, o psicólogo pede ao Brian para falar um pouco sobre a Lois. Porém, ele acidentalmente deixa escapar tudo o que pensava a respeito dela, sendo até mesmo questionado o motivo de ter essas opiniões. E com isso, tenta convencer o psicólogo que não gostava da Lois daquele jeito. Já de noite, no Ostra Bêbada, Peter e Brian conversavam a respeito da causa dos acidentes que vinha acontecendo, serem devido a ele estar apaixonado. E por não saber de quem se tratava, Peter resolve lhe dar um conselho, para que no futuro não se arrependesse. No dia seguinte, enquanto Peter e o resto da família não estavam em casa, Brian e Lois resolvem assistir o noticiário juntos. E durante isso, algumas coisas chegaram a acontecer ali, que infelizmente acabaram sendo vistas pelo Stewie. No outro dia, Brian resolveu conversar com a Lois a respeito do que estava sentindo, e também da amizade que eles possuíam. E no final, Lois obviamente acabou rejeitando ele. E chegou a ser questionada se lhe daria uma chance caso estivessem muito bêbados a ponto de não lembrarem de nada. E por alguma razão, Lois até mesmo considerou essa possibilidade. Mas logo em seguida recusou.